Descubra um motivo surpreendente que chocou o milionário ao ver faxineira carregando sua filha. Maria despertou antes que o sol tivesse coragem de brilhar. Com as luzes pálidas da manhã entrando pela janela, ela preparou o café da manhã, as panelas chiando suavemente, enquanto se perguntava como era possível amar tanto duas meninas tão pequenas. Luana, de 10 anos, e Ana, de 6, ainda estavam na cama, sonhando com um mundo mais colorido do que o seu. Maria olhou para elas, um sorriso cansado no rosto, mas cheio de amor. Acordá-las com um suave toque no rosto era um dos momentos mais preciosos do seu dia. Hoje eu vou trazer um lanche especial para vocês, prometeu, sabendo que esse pequeno detalhe iluminava seus olhos. Em um dia qualquer, Maria seguiu seu caminho até um dos bairros nobres de São Paulo, onde o luxo e a ostentação pareciam gritar em cada esquina. Ela foi fazer a limpeza da casa de Roberto, um empresário que parecia preso no labirinto da ambição e da superficialidade. Ao entrar naquele lar recheado de itens caros, Maria percebeu a diferença brutal entre suas vidas. Sua simplicidade era um oásis de amor e resiliência, enquanto o ambiente de Roberto era gelado e cheio de coisas, mas vazio de sentimentos. Maria estava com Ana nos braços, a pequena estava doente e febril, e isso deixava o coração de Maria em pedaços. Calma, meu amor, a mamãe está aqui, sussurrou enquanto limpava o chão com uma mão e aconchegava a filha com a outra. Do outro lado da sala, Roberto observava aquela cena. Pela primeira vez, ele viu a sinceridade da vida sendo vivida de forma genuína. O contraste entre o cansaço dela e o luxo ao seu redor o fez questionar tudo. O coração de Roberto começou a se apertar. Assim que Maria pôs Ana no sofá, Roberto se aproximou, querendo oferecer ajuda, mas a reação de alguns amigos dele, que observavam disfarçadamente, foi de repulsa. Está vendo? Olha a situação, alguém disse em voz baixa, sinalizando a classe de Maria. A expressão de desprezo só acendeu em Maria um desejo profundo de não ser um objeto de compaixão, mas de dignidade. Deixa, eu sei cuidar das minhas filhas, respondeu, cortante, fazendo Roberto recuar, surpreso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nesse instante, um fotógrafo apareceu, capturando a conversa entre Maria e Roberto. O clique se tornou um escândalo, e em poucos minutos a internet começou a fervilhar. Maria viu-se no centro de uma tempestade, enquanto debates sobre valor e origem tomavam conta das redes sociais. Roberto, pressionado pela própria elite, ficou perdido em meio ao próprio conflito. Deveria ignorar sua empatia, ou ouvir seu coração que clamava por mudança? Enquanto saía do casa com Ana, que agora parecia mais tranquila, Maria sentiu o peso do mundo, mas também uma grande força em seu peito. Era como se ela dissesse a si mesma que tinha um propósito que ia além daquela divisão social. E Roberto, ao vê-la partir, mergulhou em uma crise de identidade, questionando os valores que sustentavam sua vida de riquezas. Mas será que a lição de Maria seria suficiente para romper as barreiras do preconceito que cercavam Roberto? Resta saber se ele será capaz de transformar esse episódio em uma nova perspectiva sobre o que realmente significa viver. O dia amanheceu mais nublado. Maria sentiu uma leve pressão no peito enquanto abria a porta de casa. O impacto da repercussão do encontro ainda martelava em sua mente. Nas redes sociais, seus amigos e vizinhos a apoiavam. Mas o que a deixava inquieta era a dúvida. Roberto realmente tinha se importado, ou tudo não passava de um momento que já se esvaía? Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Maria olhou para o céu cinzento, desejando que ele refletisse a beleza que ela via em suas filhas. Luana e Ana eram seus maiores tesouros, a razão pela qual ela lutava todos os dias. A imagem das duas, com sorrisos enérgicos e brilho nos olhos, a incentivava a seguir em frente, apesar dos desafios. A mamãe vai trazer um lanche diferente hoje, pensou, tentando elevar o ânimo que teimava em se esconder. No ônibus, Maria se distraiu com as mensagens que recebia. Uma amiga, Ana Clara, não parava de falar sobre o ocorrido. As pessoas estão falando muito mal do Roberto, mas e você? Como se sente? Ele realmente começou a olhar para o lado? A curiosidade dela ressoou em Maria, mas ela preferiu manter silêncio. Não tinha certeza se estava pronta para compartilhar tudo o que sentia. Quando chegou em casa, suas filhas a receberam com abraços calorosos.
como se soubessem que a mãe precisava de amor naquele instante. No entanto, o burburinho na cabeça de Maria não cessava. As palavras da amiga a perseguiram durante toda a tarde. 8 anos de trabalho duro, lutando contra estigmas e preconceitos. A impressão de que a cultura da riqueza era impenetrável sempre a acompanhou. Ela se perguntava se por um triz, tinha conseguido abrir a mente de alguém. Enquanto preparava o lanche especial, uma ideia inesperada surgiu. E se ela pudesse se encontrar com Roberto novamente? Não para brigar, mas para conversar? Para trazer aquele choque de realidade ainda mais fundo? Maria não tinha certeza se essa era uma boa ideia, mas algo dentro dela dizia que precisava tentar. O telefone tocou. Era uma mensagem de Ana Clara perguntando se Maria tinha visto a nova postagem viral sobre ela. Um vídeo tinha sido gravado na saída da casa de Roberto, onde Maria dizia que cuidava das filhas sozinha. O tom de empoderamento ressoou por toda a sala e fez com que Maria se sentisse um pouco mais forte. Mas e Roberto? O que ele pensaria ao ver aquela cena? O peso de suas opiniões a preocupava. Enquanto a noite caía, Maria se sentou à mesa com as filhas e espalhou sobre a toalha um lanche simples, mas cheio de amor. Elas comeram rindo e contando histórias como se vivessem em um mundo só delas, longe das oscilações do mundo fora de casa. Mas em seu subconsciente a ideia de procurar por Roberto não a deixava em paz. Na manhã seguinte, Maria decidiu que faria algo diferente. Armou-se de coragem, uma dose de esperança, e decidiu enviar uma mensagem para Roberto, perguntando se ele gostaria de tomar um café. O que poderia acontecer? Ele poderia ignorar, ou quem sabe, aceitar o convite. A possibilidade de um encontro começou a pulsar em seu peito. Mas, antes que pudesse terminar de escrever, o celular vibrou. Era uma notificação com as últimas notícias sobre Roberto, e a Adeline a fez parar em choque. Empresário se solidariza com faxineira em escândalo público. O que Roberto havia feito? O que aquilo significava? Com o coração acelerado, Maria sentiu que a história estava apenas começando a se desenrolar de verdade. Será que um passo futuro para a mudança real estava à vista? E acima de tudo, qual seria a reação de Roberto quando soubesse que Maria pretendia se encontrar com ele? Maria mal conseguia respirar ao ler as mensagens que começavam a pipocar em seu celular. As pessoas estavam compartilhando o vídeo, comentando a postura de Roberto, que agora parecia tão diferente do que ela conhecia. O homem que em várias ocasiões havia demonstrado indiferença, estava sendo defendido nas redes sociais. Como ele não pode perceber a força daquelas palavras? Pensou, sua mente assolada por uma confusão de sentimentos. Revoltada e intrigada, Maria começou a vasculhar as notícias. O que realmente havia acontecido? Ao clicar em várias postagens, viu uma foto de Roberto, olhando preocupado, ao lado de um grupo de pessoas em uma escola. Ele se inclinava à frente, com uma expressão de compreensão que ela nunca tinha testemunhado antes. Mas por que aquela situação a afetava tanto? O que ela realmente esperava dele? As meninas estavam em casa, brincando na sala. O riso inocente delas ecoava como um alívio temporário no turbilhão emocional que a consumia. Maria decidiu esquecer por um momento a enxurrada de mensagens e ligou para Ana Clara. A voz da amiga, ao atender, era uma combinação de preocupação e empolgação. Você viu o que aconteceu? Ele se preocupou? Preocupou ou se preocupou por conta da imagem? Respondeu Maria, seu tom cauteloso ecoando insegurança. Ana não hesitou em discordar. Maria, essa é uma chance. Talvez ele realmente esteja mudando. O que você vai fazer? A pergunta a rondava como uma sombra. O que fazer com toda essa energia? A dúvida minava suas esperanças e Maria sentiu-se dividida entre o desejo de se proteger e o anseio de abrir um novo capítulo. Com um suspiro, decidiu que não poderia mais fugir. Era a hora de confrontar Roberto, mas com uma nova perspectiva talvez ele não fosse mais o homem de antes. A tarde se arrastou e Maria, ansiosa, preparou o lanche, seus pensamentos a 1000 por hora. Luana e Ana, percebendo a inconstância da mãe, começaram a perguntar o que estava acontecendo, mas ela apenas lhes respondeu com um sorriso forçado. O ambiente parecia leve, mas havia tensão no ar. O dia escurecia lá fora, e Maria sentia que a tempestade estava prestes a chegar, não no clima, mas dentro dela. Finalmente, tomando coragem, ela mandou a mensagem para Roberto. Oi, Roberto. Vi as notícias. Gostaria de tomar aquele café? Temos o que conversar. O clique do botão de enviar pareceu um golpe contra a inércia que assegurava. O silêncio depois do envio foi ensurdecedor. Maria se pôs a fazer 1000 suposições, cada uma mais inquietante que a outra. E se ele se negasse? E se não respondesse?
As palavras ecoavam como um mantra, endurecendo seu coração em uma expectativa insuportável. Então, enquanto contava os minutos que pareciam horas, seu celular vibrou mais uma vez. Com as mãos tremendo, ela olhou a tela e se deparou com um texto de Roberto. Oi, Maria. Claro. Que tal amanhã às 14 horas? Um misto de alívio e nervosismo a invadiu. O caminho que escolhera estava prestes a se desdobrar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Estaria pronta para ouvir o que Roberto tinha a dizer? A coragem tinha um preço, e Maria não sabia o que esperar ainda. Mas o que ela não esperava era que no dia seguinte, uma verdade surpreendente sairia de seus lábios e mudaria tudo. O sol da manhã entrava pela janela de Maria, iluminando a casa com um brilho suave. Ela estava de pé na cozinha, preparando o café, mas sua mente estava longe. O barulho da água fervendo se misturava ao tamborilar nervoso de seu coração. A cada gole do café, um novo pensamento surgia. E se Roberto não fosse a mesma pessoa? E se ele realmente tivesse mudado? Maria sentia um nó no estômago, uma mistura de esperança e insegurança. Havia uma pequena voz dentro dela que sussurrava que aquele momento poderia ser diferente, que talvez, finalmente, ela teria uma resposta para suas perguntas que a assombravam. O que tinha mudado em Roberto? O que ele realmente pensava? Faltando pouco mais de uma hora para o encontro, Maria decidiu se preparar. A primeira escolha foi a roupa. Ela escolheu uma blusa simples, mas que fazia seu coração se sentir bonita. Olhando-se no espelho, ajustou os cabelos e respirou fundo. Eu consigo, murmurou para si mesma, tentando repelir as incertezas que a invadiam. Enquanto se arrumava, as meninas começaram a acordar. Luana, mais travessa como sempre, pulou da cama em busca de atenção. Mamãe, você vai sair sem a gente? Questionou com os olhos sonolentos. Vou só tomar um café com o tio Roberto, Maria respondeu, tentando soar natural, mas notando a curiosidade no olhar da filha. Ana, a mais velha, estava mais concentrada e com um levantamento de sobrancelha, arriscou. Você gosta dele, né? Maria sentiu o calor subir aos seus rostos. A verdade era que tinha sentimentos complicados por Roberto. Não era só o homem que conhecia, mas a ideia do que ele poderia se tornar. Gosto sim, mas é complicado, querida, respondeu com um sorriso nervoso. As meninas, percebendo a agitação da mãe, continuaram a brincar na sala, mas Maria sabia que cada risada delas a ajudava a se acalmar. O relógio na parede parecia acelerar, e cada tic-tac batia em seu coração. Finalmente chegou a hora. Maria olhou para o espelho mais uma vez, dando um último suspiro de coragem antes de sair. Ao fechar a porta, uma onda de nervosismo a atingiu com força total. Poderia tudo mudar nesse café? O caminho até o café parecia mais longo do que realmente era. Quando entrou, avistou Roberto já sentado em uma mesa ao canto, olhando pela janela, como se estivesse perdido em pensamentos. A primeira impressão foi boa. Ele parecia mais maduro, mais consciente. Um leve sorriso se formou em seus lábios ao vê-la. Oi, Maria, ele disse, sua voz era suave. Obrigada por vir. Ao se sentar, Maria deu um gole em sua bebida, tentando controlar a tremedeira em suas mãos. Roberto, eu vi o que você fez. As mudanças. Começou, mas logo engoliu a frase que estava prestes a deixar escapar. Afinal, o que teria acontecido que foi tão importante para ele? Havia tantas perguntas, mas quem falaria primeiro? Ela ou ele? A tensão pairava no ar, enquanto as palavras de Maria se entrelaçavam com seus sentimentos confusos. A cada segundo, a expectativa crescia e naquele ambiente acolhedor, parecia que o tempo se arrastava. Então, com um olhar sincero, Roberto começou a falar. Maria prendeu a respiração. O que ele diria? O que estava para vir? Eu preciso te contar algo importante, disse Roberto com um tom sério. E pela expressão em seu rosto, Maria soube que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. Ela estava pronta para descobrir a verdade, mas, naquele momento, havia uma chuva de dúvidas se formando novamente em seu coração. Estaria ela preparada para tudo que viria a seguir? Roberto parecia hesitante, como se o peso das palavras que prestes a dizer estivesse sobre seus ombros. Maria sentiu seu coração acelerar. Cada segundo parecia uma eternidade, e o café à sua frente esfriava sem que ela notasse. Maria, eu não sou mais a pessoa que você conheceu, ele começou, seus olhos fixos nos dela. Depois que saí de casa, minha vida tomou um rumo inesperado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, e isso fez com que a tensão no peito de Maria aumentasse. Que rumo seria esse? A insegurança paralisava qualquer tentativa de pensar. Eu fui buscar ajuda, continuou ele, a sinceridade transparecendo em seu olhar. Estive em tratamento e estou mudando, mas sei que isso não apaga o passado. Uma mistura de alívio e apreensão tomou conta de Maria.
Ouvir que ele buscou ajuda era uma boa notícia, mas seria suficiente para reconstruir o que eles tinham? As lembranças de momentos felizes misturavam-se com a dor das decepções. Como você pode ter certeza de que isso é real, Roberto? E se for só uma fase? Ele respirou fundo e encarou Maria. Porque eu perdi muito, e não quero perder mais você. O que eu fui não era eu, era uma versão distorcida da pessoa que eu realmente sou. Agora estou tentando ser melhor por mim e pela nossa filha. O lembrete de Ana fez o coração de Maria balançar. Como ela conseguiria dizer à menina que o pai estava mudando? Mas as dúvidas ainda as perseguiam. E a Ana? Ela merece saber que você está tentando, que você está aqui de verdade. Roberto assentiu. Sim, essa é uma parte do que eu quero te mostrar. Quero que ela veja que estou me esforçando. Eu não quero mais ser um estranho na vida dela. Maria sentiu um calor nos olhos, uma mistura de esperança e medo. Seria realmente possível? O que ela deveria fazer? Era um caminho perigoso. E se você falhar novamente? Esse medo me acompanha todos os dias, ele confessou. Mas eu não quero desistir. Não posso continuar fugindo das minhas responsabilidades. E mais importante, não quero que você e Ana sofram por causa disso. Os ambientes ao redor começaram a se desfocar enquanto Maria lutava com suas emoções. Poderia confiar em Roberto novamente? Havia algo no olhar dele que a fazia acreditar que ele estava sendo honesto. Um silêncio se instalou pesado, e Maria percebeu que precisava responder de alguma forma. Mas, antes que pudesse articular suas ideias, sentiu o impulso de perguntar. Mas o que exatamente fez você tomar essa decisão? O que aconteceu? A expressão de Roberto se transformou. Ele parecia estar revivendo um momento doloroso. Eu cheguei ao fundo do poço, ele disse, o tom grave. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. Estava sozinho, sem amigos, sem família. Percebi que havia perdido tudo. Pensei em você e em Ana e no quanto eu estava estragando tudo isso e então tudo começou a mudar. Maria sentiu um aperto no peito. O relato dele a atingiu como uma flecha. Os olhos de Roberto brilhavam, e ela poderia ver a verdade em sua vulnerabilidade. Havia um ditado que dizia que a dor traz clareza, e à sua frente estava a prova mais clara disso. Eu quero que você acredite em mim, Maria. Quero que me dê uma chance. Nós podemos reconstruir nossa história. Acredito de verdade nisso. O que devo fazer agora? A pergunta ecoava na mente de Maria enquanto tentava avaliar a profundidade daquilo que estava sendo proposto a ela. Roberto, eu não sei, é tudo tão confuso. Sua voz falhou. O que você oferece pode ser uma nova oportunidade, mas e o passado? Ele ainda me assombra. Roberto a olhou com uma intensidade desarmante, e naquele instante, ela percebeu que estava no meio de uma encruzilhada. Ele não estava pedindo apenas uma nova chance, ele estava pedindo por sua confiança. Se você me deixar, não importa o que venha a seguir, prometo que vou lutar por isso. Por nós. As palavras dele reverberaram dentro dela, e a decisão de Maria começou a se formar lentamente. Estaria ela pronta para dar o passo em direção a um futuro incerto, mas potencialmente transformador? A resposta tremulava. Entre a esperança e a desesperança. Roberto, e se eu decidir acreditar em você? O que me garante que você não vai me quebrar de novo? A intensidade da pergunta pairava no ar, e Maria sabia que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo novamente. Maria respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se espremiam em sua mente. A mesa do café havia se tornado um palco, e cada palavra parecia ecoar mais forte que a anterior. Ela olhou para Roberto e naquele instante viu não só um homem quebrado, mas também a possibilidade de redenção. Eu só quero entender, Roberto, disse ela, a voz trêmula. O que te impulsionou a mudar de verdade? O que você está fazendo para que isso funcione? Às vezes a vida nos dá um tapa na cara para nos acordar, respondeu ele, um brilho de determinação nos olhos. Eu passei por um tratamento intensivo. E isso me fez ver as coisas de uma nova forma. Eu reavaliei cada parte da minha vida, inclusive nossa relação. Não foi fácil e eu sou grato por isso. Para mim, essa é a chance que eu sempre pedi. A segurança na voz dele quase fez Maria acreditar que era possível não só para eles, mas para Ana. A menininha que era a razão de tantas lutas, a luz em meio ao caos. O próprio nome dela parecia vibrar, quão forte era o amor que a envolvia. Roberto, e se eu não conseguir? Se eu me deixar levar por essa esperança e no final me decepcionar de novo? A pergunta escapou, carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente demonstrava. Roberto estendeu a mão sobre a mesa, e Maria hesitou antes de entrelaçar seus dedos com os dele. O toque foi elétrico, repleto de sentimentos reprimidos. Eu não posso prometer que não haverá dificuldades. Todo recomeço traz seus desafios.
mas prometo que lutarei, e se eu falhar, ao menos terei tentado. Ao menos você saberá que eu fiz isso por nós. Um turbilhão de emoções invadiu o coração de Maria. Insegurança, esperança, amor e medo se misturavam em um só. Ela pensava em Ana, em como era difícil explicar a uma criança que a vida nem sempre seguia os sonhos que prometemos. Mas a determinação nos olhos de Roberto a fazia reconsiderar. Maria, ele continuou, a voz mais firme agora, eu sou grato pela sua força até hoje. Você é o melhor que eu já tive. Por favor, pense em Ana. Nós podemos construir algo novo, mesmo que seja difícil. A menção da filha fez uma lágrima escapar. Maria percebeu que suas defesas estavam começando a ruir. Mas e se eu não souber lidar com isso? E se voltar com você me trazer mais dor do que felicidade? Eu estarei ao seu lado. Ele disse, uma sinceridade fervorosa brotando debaixo de sua superfície. Sei que não há garantias, mas você não está sozinha. O que eu mais quero agora é ser parte da vida de vocês, da vida da nossa filha. Vamos dar passos juntos. O olhar dele era cúmplice e ao mesmo tempo esperançoso. Maria sabia que essa decisão não dependia apenas dela, era sobre uma família, uma terceira vida que seria impactada por suas escolhas. O relógio em cima da mesa marcava as horas, mas ali, no silêncio tenso do café, o tempo parecia ter parado. Tudo bem, ela finalmente respirou, seu coração batendo mais rápido. Vamos tentar, mas precisa saber que eu vou cobrar isso de você. A confiança se reconstrói aos poucos e precisarei de tempo. Eu farei o que for preciso, Roberto garantiu, a emoção transparecendo na voz dele. E enquanto as palavras flutuavam entre eles, uma nova esperança começou a brotar. Maria sorriu levemente, um sorriso cauteloso, mas ainda assim um sorriso. O futuro não seria fácil, mas talvez, apenas talvez, a jornada juntos pudesse ser edificante. Porém, enquanto ela se deixava levar pela ideia de recomeço, uma sombra passou por sua mente. Haveria segredos que ainda deveriam ser revelados? Algo no tom de Roberto parecia esconder muito mais do que o que ele tinha compartilhado. Naquele momento de reconstrução, a dúvida voltou a assombrar Maria. Então, você realmente está disposto a isso? Ela hesitou, a pergunta quase indecorosa em seus lábios. Mas, você me deixou no escuro sobre o que realmente aconteceu quando você estava longe. Temos que conversar sobre o passado, Roberto. E com essa frase, o ar virou denso novamente. A luz do café parecia mais fraca e as sombras mais profundas. O que mais estava escondido? O silêncio pairou entre eles, como se o universo houvesse interrompido seu fluxo para permitir que aquele momento se transformasse em algo monumental. Maria podia sentir os olhos de Roberto se desviarem para o chão. Ele não estava pronto para confrontar a verdade, e isso a deixou em alerta. Maria, isso não é fácil para mim, ele começou, a voz embargada. Eu sei que eu deveria ter falado sobre tudo antes, mas eu temi sua reação. Havia tantas coisas que não eram simples de explicar. Mas são essas coisas que importam, Roberto. Essa história que você não conta pode ser o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Maria pressionou, a urgência no tom crescendo. Ele respirou fundo, a expressão sendo tomada por uma mistura de tristeza e arrependimento. O olhar dele se elevou e encontrou os olhos dela, cheio de uma vulnerabilidade que parecia quase palpável. Quando eu saí de casa, eu perdi muito mais do que só você e Ana. Eu entrei em um mundo de pessoas que eu nunca deveria ter conhecido. Amigos errados, escolhas erradas. Eu me envolvi em coisas que preferia não relembrar. O coração de Maria acelerou. O que ele estava dizendo não era apenas uma fraqueza. Era a ferida aberta de um homem que havia perdido o controle da própria vida. Certa noite, eu me encontrei em uma situação perigosa, e foi nesse dia que tudo mudou. Eu estava em uma festa numa casa estranha quando um desses amigos começou a falar sobre negócios escusos, e ele tinha algo que pertencia a mim. Um antigo conhecido que eu nunca imaginei que voltasse a aparecer. Você se meteu com pessoas perigosas? Maria sentia a ansiedade crescer. A cada palavra de Roberto, ela se via mais próxima da verdade que poderia devastar suas esperanças de recomeço. Sim, um fixo, uma reposição de dívida. Ele não era um tipo de pessoa que apenas cobrar dinheiro. Eu sabia que mergulhei em algo que podia acabar mal. Eu não pude evitar. A última coisa que eu queria era te envolver nisso. E quando procuramos outra vida, a gente deixa alguns erros para trás. Eu só queria uma chance de consertar. O rosto de Maria estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Ela entendia agora que o peso do passado de Roberto não era algo que poderia ser apagado por um pedido de desculpas. Havia camadas de dor e coerções que poderiam afetá-los profundamente. Mas, Roberto, você precisa entender que essas histórias não podem ser apenas palavras jogadas ao vento.
Se você quer recomeçar, teremos que trabalhar tudo isso. Precisamos enfrentar as consequências juntos. Havia uma força em Maria que ela não sabia que possuía, e isso parecia acender uma luz nas sombras das incertezas que envolviam a mesa. Eu vou fazer isso, ele afirmou com convicção. Quero que enfrentemos isso juntos. Não posso mudar o passado, mas quero ser um pai e um parceiro responsável a partir de agora. Prometo que não vou deixar que o que aconteceu me defina mais. Mas algo profundo dentro de Maria ainda estava inquieto. Ela sentia que havia mais. Uma parte dela tinha que saber o resto da história, o que realmente o levou a esse caminho sombrio. E quanto àquelas pessoas, Roberto? Eles não vão simplesmente desaparecer. Você não pode ignorar isso. O medo transpareceu nas palavras dela. O olhar de Roberto se desviou novamente, a sombra do passado se aproximando. Maria percebeu que talvez ele não estivesse pronto para isso ainda. Mas se quisesse reconstruir a confiança, as verdades deveriam ser reveladas. Eu vou me afastar disso, eu prometo, mas pode ser que isso não seja o suficiente. Pode ser necessário mais do que isso. Eu não espero que tudo esteja resolvido da noite para o dia, mas a transparência é crucial. Se não me contar agora, quando vai me contar? Ele hesitou, a gravidade da situação afundando entre eles. Talvez quando o tempo estiver certo. Existem coisas que são difíceis de explicar e talvez ainda nem estejam acabadas. Maria sentiu que seu coração caía. A esperança recém-descoberta começava a esmorecer. Se não falarmos, a desconfiança vai reinar. O que vai nos unir, Roberto? Ele a observou, entre a determinação e um mar de dúvidas. E enquanto o clima de incerteza os envolvia novamente, a pergunta pairou no ar, ameaçando romper a frágil conexão que estavam tentando tecer. Quando o tempo certo chegar, talvez seja tarde demais para um novo começo. O ar ficou pesado em volta deles. Maria sentia a pressão daquela conversa intensificando-se a cada segundo. As palavras atormentadas de Roberto ecoavam em sua mente, e uma parte dela queria gritar para que ele se abrisse de uma vez. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se desatar, e ela não sabia se conseguiria suportar a força da verdade que Roberto ainda escondia. Maria, por favor. Ele parecia completamente perdido, como um barco à deriva. Eu não sei se consigo falar mais sobre isso agora. Aquilo feriu Maria. Ela esperava mais dele, uma resposta, uma verdade clara que pudesse guiá-los para fora daquela escuridão. Roberto, se você continuar assim, tudo que você construiu pode desmoronar. E eu não tenho certeza se conseguirei ficar com você se não souber o que realmente aconteceu. Ele fechou os olhos, como se a luz do dia estivesse queimando sua alma. Eu estou tentando, mas tem coisas que eu hesito em compartilhar. Eu não quero que você tenha medo de mim. Eu estou com medo do que você se tornou. O grito involuntário de Maria fez com que uma lágrima escorresse pelo seu rosto. O peso das inseguranças e do passado assombrava o presente, tornando o futuro algo incerto e instável. O olhar de Roberto passava da angústia para a determinação. Ele sabia que não podia mais adiar a conversa. Teve uma noite que mudou tudo. Um dos caras me encontrou novamente e ele não veio só conversar. Ele me pressionou. Pediram algo que eu nunca pensei em fazer. A cada palavra que saía de sua boca, Maria sentia o corpo tremer. O que pediram? Um favor, Maria, um favor que era um crime. Eu hesitei, mas a pressão era tão grande. Eu não sabia como escapar e, sinceramente, cheguei a acreditar que seria a única forma de ficar longe disso tudo. Ela sentiu uma onda de compaixão misturada com desespero. Você fez. Por que você não me contou antes? Porque eu queria proteger você e Ana, ele respondeu, a voz trêmula. Eu tenho medo de que, ao saber, vocês possam se distanciar de mim. E isso devastaria tudo que eu ainda tenho, que é tão pouco. Maria apertou as mãos, tentando juntar os fragmentos da situação. Mas agora, mesmo fazendo isso, você também arrisca tudo. Este caminho só trará mais problemas. Ele balançou a cabeça, o olhar perdido em algum lugar no passado. Se não tomarmos cuidado, aqueles que estão atrás de mim podem chegar até você. Estão envolvidos em coisas que não conhecemos e não podemos imaginar. E é por isso que tenho que ser cauteloso. Maria sentiu o estômago apertar. A realidade da situação começava a ficar clara demais para ser ignorada. Então você não pode fazer isso sozinho. Precisamos unir nossas forças, planejar um jeito de sair desse círculo. Mas você precisa me contar tudo. Não posso agir com partes da verdade. Roberto respirou pesado, seu olhar fixo no vazio. O que você quer saber? O que importa é que eu não sei se consigo sair disso sem ajuda. E agora você também está envolvida. A verdade nua e crua estava diante deles, duas almas perdidas tentando encontrar o caminho de volta.
Diana, sua filha, estava ali, inócuo, sem saber do caos que gerava. Ela sempre foi sua luz. Tudo o que precisavam era de um fio de esperança. Então vamos lutar, Maria disse, a determinação crescendo dentro dela. Nós vamos juntos. Mas eu preciso que você me conte tudo, Roberto. Não vai haver espaço para segredos daqui para frente. Roberto a olhou e ali, naquele instante, ele viu a força dela. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas naquele abraço, um novo impulso começava a surgir. Eu vou tentar, ele finalmente murmurou. Vou tentar. Mas e se eles vierem atrás de nós antes que possamos nos organizar? Aquele questionamento pairou no ar, e Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As sombras do passado estavam se aproximando ainda mais, e a batalha que viriam a enfrentar pela primeira vez, parecia de fato muito real. Então é hora de nos prepararmos. Temos que agir agora. Roberto concordou. Mas enquanto olhavam nos olhos um do outro, sabiam que a verdadeira tormenta estava apenas começando, e o que ouviam à distância ainda poderia arruinar tudo. Os raios de sol começavam a se esgueirar por entre as frestas da janela, iluminando o ambiente que antes parecia opresso. Maria e Roberto, ainda agarrados um ao outro, sentiram-se um pouco mais encorajados. Porém, a fragilidade daquela esperança era palpável. Precisamos de um plano sólido, disse Maria, respirando fundo, tentando afastar a angústia que a envolvia. Se eles realmente vierem atrás de você, temos que estar prontos. Eu só não quero que você e a Ana sofram mais por minha causa, Roberto murmurou, o medo estampado em seu rosto. A expressão dele transmitia a dor que sentia, como se cada pedaço de seu ser estivesse lutando contra os próprios demônios. Robert, olhe para mim. Maria insistiu, segurando o rosto dele com as mãos. Não vamos deixar isso acontecer. Eu estou aqui de verdade. Estamos juntos nisso. Vamos encontrar uma maneira. Juntos. As palavras dela foram como um bálsamo em meio ao caos. Ele se sentiu um pouco mais fortalecido, mas a insegurança ainda o dominava. E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Esse não é o tipo de pensamento que precisamos agora, respondeu com firmeza. Temos que tomar as rédeas da situação. Eu quero saber tudo o que está acontecendo. O que você fez, quem está atrás de você. Precisamos de transparência. O olhar de Roberto pesou ainda mais, como se um fardo invisível estivesse se acumulando em seus ombros. Maria, eu me envolvi em algo muito maior do que imagina. Eu não sei se isso pode nos colocar em perigo. Se você souber, talvez isso possa te machucar. Eu já estou machucada, Roberto. Se você acha que me blindar vai funcionar, está enganado. Precisamos ser um time, compartilhar os medos e as verdades. Caso contrário, vamos acabar sucumbindo. As palavras dela balançaram Roberto. Era verdade. O silêncio e o medo só estavam criando um abismo entre eles. E então, num impulso, ele decidiu se abrir. Aquele cara, ele me ameaçou. O que ele queria era que eu sequestrasse alguém. Alguém que sei que não é a primeira vez que está envolvido nisso. E se eu não fizesse, ele não conseguiu terminar a frase, o fardo que agora carregava pesando ainda mais. O pânico tomou conta de Maria. Sequestrar? Como você pensou que isso poderia ajudar? Eu pensei que no fundo, eu achei que pagando a dívida eu conseguiria me libertar. Proteger você e Ana. Me deixássemos em paz, respondeu, a voz cheia de fragor. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. As intenções dele eram de proteção, mas o caminho que escolhera era aterrador. Roberto, você não consegue resolver tudo sozinho. E fazer isso vai te fazer ficar mais preso. Ele olhou diretamente em seus olhos, e Maria viu a luta interna dele. Eu não sei como sair. Simplesmente não sei. A senhora que morava no apartamento ao lado escutou a discussão e decidiu interromper o clima tenso. Estão bem, queridos? De vez em quando é normal desabafar. Se precisar de algo, estou aqui, ela disse com um sorriso gentil. Maria agradeceu, mas o brilho da esperança da vizinha pareceu tão distante naquela hora. Estamos bem, só, conversando. Roberto acenou de cabeça, mas a tensão na sala estava longe de se dissipar. Precisamos de um plano, então, insistiu Maria. Talvez seja a hora de procurar um jeito de enfrentar quem busca você. Roberto hesitou, mas a determinação de Maria era contagiante. Você realmente acha que podemos fazer isso? Que temos chance? Se estivermos juntos, sim. Se afastarmos os segredos, as sombras não terão espaço. Respondeu ela, cheia de coragem. Enquanto conversavam e traçavam um esboço de estratégia, algo em sua porta chamou a atenção. Um batido firme ecoou pelo ambiente, fazendo o coração de ambos disparar. Quem será essa hora? Roberto sussurrou, os olhos arregalados. Maria trocou um olhar nervoso com ele.
A presença ali anunciava que a tempestade tinha chegado mais cedo do que esperavam. Agora a realidade do que estava por vir se tornava aterrorizante. Você fica atrás de mim, ordenou Maria, impulsionando Roberto para um canto. O coração pulsava em seus peitos, e antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu. E o que estava do outro lado poderia mudar tudo. Maria e Roberto estavam paralisados, a ansiedade tomando conta enquanto a porta lentamente se abria. O que viria a seguir poderia mudar o curso de suas vidas. Do outro lado, um rosto conhecido ganhou vida. Era um amigo de Roberto, Lucas, seu antigo cúmplice. Mas havia algo diferente na expressão dele, a preocupação misturada com uma urgência quase palpável. Roberto, precisamos conversar. É sobre o que você se envolveu. Maria e Roberto trocaram um olhar, a tensão no ar era inegável. O que aconteceu? Perguntou Roberto, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Estão atrás de você. Você precisa sair de aqui. Agora. O tempo parecia ter congelado. Maria sentiu uma onda de medo se espalhar pelo seu corpo. Havia um pedaço do passado que Roberto gostaria de deixar para trás, mas agora era como se esse passado o estivesse alcançando e ameaçando tudo o que ele tentava reconstruir. Eu sabia que teria consequências, mas não assim, disse Roberto, sua voz abalada. O que eles querem? Lucas olhou para Maria e a mensageira do pânico no rosto dela fez seu coração acelerar. Estão atrás do dinheiro que você deve. Pensam que você está escondido aqui com ela. Não tem ideia de que você está tentando mudar. Mas eu não posso continuar assim. Tenho que fazer algo por Ana e por Maria. Não posso deixar que eles tragam mais dor para vocês. Roberto estava desesperado, as palavras fluindo como um rio de aflição. Roberto, para. Maria interrompeu, a voz firme embora as lágrimas estivessem prestes a ocupar seu espaço de fala. Esse não é o caminho. Se você fracassar, não será só você que sofrerá. Vamos encontrar uma maneira de resolver isso juntos. A determinação de Maria tocou algo profundo em Roberto. Ele sentiu que não importa o quão quebrado ele estivesse, ainda havia uma luz, e essa luz estava diante dele na forma de Maria e Ana. Virar as costas agora não era uma opção. Então, o que vamos fazer? Ele perguntou, olhares penetrantes trocados com ela e com Lucas. Primeiro, precisamos ser espertos e estratégicos, Lucas respondeu, praticando o raciocínio lógico que havia sido seu escudo em situações complicadas. Eles começaram a discutir um plano para os dias que viriam. Maria, sentindo o peso do mundo nos ombros, teve uma ideia. E se nós formássemos uma aliança? Não só entre nós, mas com pessoas que realmente se importam e poderiam nos ajudar? Você quer comunicar a eles nossa situação? Roberto estava cético, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Sim, podemos envolver os nossos vizinhos e amigos. Pode ser que alguns deles tenham mais recursos ou contatos do que imaginamos, afirmou Maria, sua voz ressoando com força. A coragem voltou a reinar em seu coração. Essa pode ser a nossa melhor chance, Lucas assentiu, também sentindo a energia renovada. A articulação de um plano começou a ganhar vida, enquanto eles se reuniam em uma mesa improvisada com folhas e canetas. Roberto observava Maria, cada ideia que ela apresentava o fazia perceber a força e a coragem que frequentemente passava despercebida. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Nos dias seguintes, Maria e Roberto se uniram como nunca antes. Visitaram vizinhos, contaram sua história com sinceridade e pediram ajuda. Alguns estavam hesitantes, outros prontamente ofereceram apoio. Foi um momento de união inesperado. E a comunidade que sempre esteve presente finalmente se revelou. As informações chegavam, e um plano mais sólido começou a se formar. Eles descobriram que a dívida de Roberto era muito mais complexa do que pareciam, e com a ajuda dos vizinhos, conseguiram criar um ambiente seguro para uma possível conversa final com aqueles que estavam atrás de Roberto. Quando o grande dia chegou, Maria estava cheia de expectativa e incertezas. Enquanto Roberto se preparava, ela respirou fundo e o encarou. Você sabe o que está fazendo, certo? Se tudo der certo, talvez possamos nos livrar disso de vez. Roberto acenou, um misto de esperança e medo presentes em suas feições. Estou pronto para enfrentar tudo isso. Espero que reconheçam que estou tentando mudar. A reunião ocorreu em um lugar neutro, cercados por pessoas que desempenhavam um papel protetor. Uns desconfiados, outros dispostos a ouvir, mas todos prontos para ver o que aquele encontro giraria. O que começou como uma conversa tensa logo tomou um rumo inesperado. Quando Roberto colocou seus sentimentos e desejos no centro da discussão, algo mudou. As pessoas começaram a ouvir, a ver que ali havia um homem que não queria mais ser um fugitivo, mas um pai e um parceiro comprometido com sua família.
O que mais impressionou, no entanto, foi a força de Maria, sua presença, suas palavras cativantes que prenderam a atenção de todos. Quando ela expressou os desafios enfrentados e o amor que a unia a Roberto e Ana, a sala inteira sentiu a conexão pulsante daquela família sob estresse. Nós precisamos de compreensão e suporte para sair disso. Juntos, somos mais fortes. O diálogo avançou, e as propostas de pagamento começaram a ser discutidas. A conversa fluía, enquanto as tensões se dissipavam. Maria manteve o foco. O ato de abrir o coração trouxe uma nova luz ao cenário. Quando as palavras de Roberto também foram lançadas, ele foi mais honesto do que nunca. Sua vulnerabilidade e decisão de mudar impressionaram aqueles que tinham dúvida. Finalmente, após longas horas de conversas, chegará a hora de decidir. Um novo acordo foi estabelecido, e uma nova chance foi dada. Claro, não era uma solução mágica, mas era um primeiro passo em direção a um futuro que antes parecia perdido. No caminho de volta para casa, Maria pegou a mão de Roberto e ambos sorriam. A luz do sol se derramava sobre eles, e a emoção de uma nova esperança pulsava em seus corações. Estamos juntos, não é? Ele a perguntou, um misto de conforto nas palavras. Juntos, respondeu Maria, determinada a enfrentar qualquer tempestade que pudesse vir com o amor e a força que cultivaram. O peso que antes parecia esmagador começava a se dissipar, dando um novo espaço à confiança e à luz que estava renascendo entre eles. Então, ao chegar em casa, onde Ana os esperava, Maria sorriu um sorriso radiante. Telas de sonhos e possibilidades agora surgiam diante deles. E por um breve momento, tudo fazia sentido. Uma nova história estava começando. E se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas vejam essa transformação incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre este final inspirador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem poderosa sobre amor, luta e redenção. Vamos espalhar essa energia positiva juntos.